os trabalhadores que acabaram morrendo em decorrência da Covid. E ele falou também com relação ao pagamento, né? Ontem a Transcorp e a Rápido do Oeste avisaram o sindicato que não fariam o pagamento do Vale. Meu Deus do céu, e que situação, possivelmente também não teriam dinheiro para fazer o pagamento do mês. O Vale sai sempre no dia 20, né? E o mês, o complemento sai no início do mês, no 5º dia útil. E essa situação preocupou muito o presidente do sindicato, que através de um vídeo publicado no Facebook, veio a público para trazer essas situações. Primeiro vamos ouvi-lo, Lincoln? Vamos lá. Falando sobre a questão da vacinação. Boa tarde a todos. Eu vou tirar a máscara, tá? Porque eu estou sozinho aqui na minha sala e fica melhor para a gente conversar, ok? Eu queria fazer um resumo para vocês dos últimos acontecimentos. Primeiro sobre a vacina. Nós fizemos uma luta muito bonita, unida, junto com a nossa federação e todos os sindicatos do estado de São Paulo. Vacina já. E conseguimos o compromisso junto ao governador do estado de São Paulo de início da vacinação dia 18 de maio. Infelizmente, em Ribeirão Preto, nada até agora. Segundo a prefeitura, o governo não enviou vacinas para Ribeirão Preto, desdizendo aquilo que o superintendente da Transerp me disse na última sexta-feira, que eu até repassei para vocês. Olha, veio vacina a mais, né? Tá tudo certo para Ribeirão Preto. Ou seja, incompetência total, cara. Incompetência administrativa, basta a gente ver a nossa cidade, incompetência política, porque o senhor Duarte Nogueira é do mesmo partido do João Dória, né? E não tem competência para lá em São Paulo fazer cumprir o compromisso do governador com a cidade de Ribeirão Preto. Tá aí o presidente do Sindicato dos Motoristas de Ônibus, o João Henrique Bueno, e o Samuel. Havia uma paralisação marcada, né? Exatamente. Se eu não tiver enganado, pelo dia 18 de abril, não é isso? Exatamente. Dia 18 de abril. Aí o governador veio a público e disse o seguinte, nós vamos começar a vacinar em maio, 18 de maio. Então a categoria acreditou. Só que aqui para a região de Ribeirão Preto, nada. Neca. Nada. Nada. E o prefeito de Ribeirão esteve em São Paulo por esses dias. Nem tocou no assunto. Essa é a crítica, porque a greve foi interrompida, né? Aliás, ela nem chegou a acontecer por conta dessa promessa, e a promessa não foi cumprida. Em São Paulo estão vacinando os motoristas, né? Mas só na capital, não veio aqui para nossa cidade. Aqui o nosso índice de contágio com relação aos trabalhadores, que trabalham com muito medo, né? Fragilizados com essa questão da pandemia, já chegou a 11 óbitos. Então não é brincadeira, tem 11 pais de família que perderam a vida no transporte público aqui de Ribeirão Preto. Houve essa promessa, a promessa não foi cumprida. O pessoal não está honrando com a palavra. Olha, isso é muito sério. E agora tem essa agravante da questão salarial, né? Exatamente, é isso que ele vai falar agora, porque a Gente, não dá para, desculpe, Samuel, não dá para brincar com o setor do transporte público. Não. A gente viu o que aconteceu em São Paulo. Nando, travou a cidade. Parou, os metroviários pararam. O congestionamento em uma das marginais lá, que era de 100 quilômetros, numa situação, entre aspas, normal, dobrou, foi para 200 quilômetros de congestionamento, sem o transporte público. E Ribeirão Preto é uma cidade de tamanho médio para grande. Nós temos 700 mil habitantes, mas tem mais de 1 milhão de pessoas circulando aqui, todos os dias. Então não dá para brincar com o transporte público. Vocês precisam levar mais a sério aquilo que vocês propõem a fazer. É só choradeira, é só reclamação por parte dessas empresas de ônibus. E eu não entendo por que elas não vão embora. Deem lugar para outro, ô Nando. Sim. Se não tá legal, se não tá conseguindo propor o papel que vocês devem desempenhar, troca. Ô Lincoln. Troca. Ninguém aguenta mais essa choradeira, esses problemas. A gente já sabe. A gente já sabe que não há, que o transporte público em Ribeirão Preto não tem a qualidade que deveria ter e tem o preço lá em cima. E vocês vão querer aumentar de novo a tarifa agora em junho, julho. E o prefeito tá sempre lá dando canetada para aumentar a passagem de ônibus. Esses dias foi todo mundo lá dar uma voltinha no bonde do elétrico lá. Isso que tá irritando o pessoal. E aí? Ninguém tocou no assunto sobre a aí. dificuldade dos motoristas? A dificuldade que aquele que vai dirigir o tal ônibus elétrico tá passando? Vocês ignoram isso? Então, gente, leva mais a sério, né?
Já deu o que tinha que dar, viu? Já deu o que tinha que dar. Essas empresas de ônibus aqui em Ribeirão Preto exploram esse serviço desde o ano 1 antes de Cristo. Tá entendendo? E na época das vacas gordas, né? Porque sempre tiveram lucro, para estarem enraizadas aqui na cidade há tanto tempo, é porque o negócio deve tá bom, né? Sempre foi bom. E agora ficam com essa choradeira e fazendo isso com os motoristas. E fazendo isso com os motoristas, também fazem isso com os passageiros. Você imagina os passageiros. E isso, Lincoln, desculpa, não, se eu te cortei, mas o que mais irrita as pessoas é justamente isso, a desfaçatez com que o governo trata a situação. Porque ao mesmo tempo que você tem 11 pessoas que morreram, o transporte público é um dos principais responsáveis por disseminar a doença aqui em Ribeirão Preto. A passagem do ônibus continua no mesmo valor. Ela não foi reduzida em nenhum momento. A aglomeração nos ônibus prova que tem movimento. E o prefeito vai andar de ônibus elétrico, não resolve as situações que tem que ser resolvidas e deixa o pessoal ao Deus dará, gente. Isso soa como tiração de sarro na cara das pessoas. É assim, né? Uma humilhação que o pessoal passa, né, Parece gente? que tá tirando sarro. Exatamente. Sabe? Tipo assim, um pouco me importo pelo que vocês estão passando, pelo que vocês estão sofrendo. Ô, gente, que isso? Olha quantas ações nós não tivemos para tentar evitar aglomeração no transporte, para proteger os motoristas. A prefeitura pouco se lixou pro transporte público. E essa Por isso que a gente tem aí, ó, mais de 2.000 mortos. Ribeirão Preto com quase mais de 10% da população Infectar, né? foram infectados. Mais de 10% foram infectados. Graças e muito ao transporte público. Porque o ônibus levou o vírus para os 4 cantos da cidade. E nunca se viu uma medida para poder resolver o problema. A única coisa que o prefeito quis fazer, e no meu entendimento, a Câmara barrou corretamente, eu fui um dos parlamentares que encabeçaram esse movimento, foi quando o prefeito quis dar dinheiro para as empresas de ônibus. Duas vezes ainda. O prefeito, ele não adotou nenhum programa para ajudar aí você, ó, dono de mercearia, dono de loja, seja qual for o comércio. Nenhuma. Ele quis dar dinheiro para a empresa de ônibus. A Câmara vetou. A Câmara barrou. Então essa é a realidade, Nando. Eu não sei o que essas empresas têm para ter tanta força política aqui na cidade. Porque o serviço é péssimo. A passagem é cara. E os caras não conseguem arcar nem com aquilo que eles se propõem a fazer, nem com aquilo que é obrigação. E lá em São Paulo, você citou o transporte público, mas só parou o metrô e a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Os metroviários. Metrô e trem que parou. O ônibus continuou, já criou esse caos. Imagina aqui em Ribeirão Preto que não tem metrô, que não tem trem, que o único transporte público é o ônibus. Então a categoria tem uma força enorme, gigantesca. Não mexe com motorista de ônibus, não. Mexe, cara. Não mexe com caminhoneiro, com motorista de ônibus, com aposentado, né? Os caras são muito importantes, cara. Todos são. Mas, gente, transporte público é a necessidade das pessoas, a necessidade diária das pessoas. Ninguém pega ônibus, esses ônibus cheios que a gente vê, pra ficar passeando de ônibus, não. Pega porque precisa. Pega porque não tem outra forma de se locomover. E outra coisa, que tá me lembrando aqui o Fernando Bonucci. O contrato da Pró-Urbano, Nando, a gente tem que aguentar essa Pró-Urbano até 2032. Por que fazer contratos tão longos assim? Meu Deus. Isso vem lá de trás, eu não sei quando originalmente foi com a Darcy Vera. Foi assinado e depois ele vem com renovações, Sim. não é isso? Gente, quer dizer que se essas empresas oferecem um transporte ruim, como é o caso, a população tem que ficar refém, sujeita a isso por todo esse tempo. Porque para quebrar um contrato como esse é difícil. Porque os caras vão na justiça. E é 2042, porque o contrato foi assinado em 2012 com validade para 30 anos. Meu Deus. Então, gente, quer dizer, você começa a pegar ônibus adolescente, já lá na fase adulta tá pegando ônibus ainda com a mesma empresa. Fica refém do contrato. Toda oxigenação é salutar. É salutar. Mas para esse ramo não tem oxigenação em Ribeirão Preto. Não tem. Não tem. As empresas, elas só trocam de nomes e trocam de donos. Porque essa empresa que foi vendida recentemente parece que foi parar nas mãos de outra empresa do mesmo grupo. É o chamado nós com nós, mais do mesmo.
Não muda nada. Não, e a cidade fica refém. Ah, mas vai lá e quebra o contrato. Vocês acham que é fácil assim? Né? Leva Ribeirão Os caras Preto embora. amarraram os bigodes, amarraram os dedos, as pernas com essas empresas. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá por quê? Em que condições e por que por tanto tempo? Há quanto tempo que a gente não está brigando com essa situação do transporte? Verdade. Um time de motoristas morreu. 11 pessoas. E aí? Vocês não estão nem aí? Ah, mas caiu o número de passageiros. Oh, gente, caiu tudo pra todo mundo. Mas... Caiu receita de todo mundo. Mas... Por que empresa de ônibus tem que ser privilegiada? Ô, Lincoln, os ônibus estão abarrotados. Não dá pra entender isso. Não dá pra entender. A gente ficou fazendo matéria no terminal. Porque tem pouco ônibus, Samuel. Exatamente. Eles colocam menos ônibus. Mas eles estão mentindo pra população. Porque é o seguinte, Mas esse volume não caiu. A Transerp dorme. A Transerp não fiscaliza. A Transerp só tem o papel de ficar multando todo mundo. Porque se a Transerp pegar pra fiscalizar, porque ela é que tem o mapa técnico das linhas, Samuel. Não é qualquer pessoa. Vai eu, vai você, vai o Nando, pra poder entender a linha de ônibus. Esse ônibus tem que ir até tal lugar, até linha X, ou vai até determinado ponto da cidade. É a Transerp que tem isso. E ela não fiscaliza. Então o que as empresas fazem? Sabotam o serviço. Não colocam o ônibus pra rodar. Porque não tem ninguém pra cobrar. Porque é uma cobrança técnica. Você tem que comprovar pra multar. Quantas vezes essas empresas já foram multadas? Vocês já viram um ônibus com pneu careca? Eu já vi. Você já viu? Já. Você já viu multa pra ônibus com pneu careca? Não. Então, porque a Transerp tá multando só o motorista comum. Você viu multa por aglomeração? Igual a bares que nós temos aí que foram multados em 50, 30 mil reais. Você viu multa por aglomeração no ônibus? Para as empresas de ônibus? Não. Nenhuma. Então, e aí? Aí a gente vai à justiça e não consegue também. É impressionante. Nós entramos numa ação em conjunto com o Ministério Público, com o Dr. Sebastião, pedindo para amenizar, tentando amenizar a lotação dos ônibus. Perdemos! Então a justiça entende que o ônibus tem que ficar lotado. E logo em segunda instância. Logo quando começou. Aprovamos um decreto na Câmara para colocar 100% da frota. O prefeito não cumpre. E vai à justiça para não cumprir. Então e aí, gente? E ganha ainda, hein? Não é fácil. Você imagina mexer no contrato desses caras, né? Então parecem deuses. Fazem o que querem. Só que isso está custando a vida das pessoas. O emprego. É o fim do mundo, viu? O futuro de Ribeirão, né? 8h07 agora. Porque o transporte público aqui não evolui de forma nenhuma. Aliás, o transporte público regride na nossa cidade, né? Nós temos mais um trecho, Samuel, do posicionamento do presidente do sindicato? Temos mais um trecho que ele fala agora da questão do dono da Transcorp e da Rápido Oeste terem entrado em contato dizendo que não iam pagar o vale do dia 20 e possivelmente não teriam dinheiro. O dia 20 foi ontem, não pagou então. Também não teriam dinheiro para pagar o mês dos funcionários. Nós já garantimos a nossa data base em 1º de maio e suspendemos as conversações por causa desse problema da vacina. Vamos discutir cada coisa no seu tempo devido, não vamos misturar as bolas. Na verdade, achamos melhor assim. Logo a gente vai retomar as discussões e tudo aquilo que for acertado será retroativo a 1º de maio, ok? Vamos nos manter aí juntos, firmes. Outra coisa chata e preocupante. Recebi agora há pouco um telefonema do Roque Felício, dono da Rápido Oeste, informando que eles não têm dinheiro para efetuar o adiantamento mensal desse mês, o vale do mês. Nem eles e nem a Transcorp. Findado esse telefonema, eu liguei para o Alexandre na Transcorp para confirmar, e foi confirmado, tá? Nenhuma das duas empresas irá fazer o pagamento do vale mensal hoje e também não tem data para fazer esse pagamento. Já adiantando que talvez não tenha dinheiro para o pagamento no 5º dia útil do mês que vem. Absurdo, né? Aí eu pergunto, de que adianta a gente dar o sangue pela empresa? De que adianta a correria para cumprir horário? De que adianta a gente sair de casa, deixar nossas famílias arriscando as nossas vidas no trabalho? De que adianta tudo isso?
De que adianta a nossa responsabilidade com o usuário, com a empresa, com os veículos, com o trânsito? De que adianta tudo isso? Que agora chega no dia do pagamento, a empresa simplesmente fala que não tem dinheiro. E pelo que eu entendi, já estão se movimentando para uma paralisação. Sem dúvida. Né? Não vai no amor, vai na dor. Sem dúvida. Agora, ô Nando e Samuel, Luciano, esses ônibus lotados que a gente vê todos os dias aí. Vou perguntar aqui para uma pessoa na condição de passageiro desses ônibus. Passageiros ou passageiras? Vocês já pararam para pensar como é que tá a cabeça do motorista que tá dirigindo aquele ônibus cheio de vidas? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você já parou para pensar como é que tá a condição psicológica? Pai, mãe, vovô, vovó, homem, mulher. Nessa situação que as empresas estão colocando esses profissionais, dirigindo o quê? 8, 10, 12 horas por dia? Por aí. Gente, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e vamos avaliar esses riscos. Será que não dá para entender a condição psicológica daquele que está levando aquelas quase 100 pessoas ali todo dia por essas ruas e avenidas perigosas? E vocês vêm ainda fazer o salário atrasar, o vale atrasar, prometer e mentir para os motoristas que iriam imunizá-los. Olha, as empresas parece que adotam um papel de tiranas, né? Parecem ser algozes dos motoristas e não patrões. E por conseguinte, algozes de quem pega ônibus. Vocês tratam muito mal os passageiros, que são seus clientes. Esses passageiros pagam todo santo dia para andar de ônibus. Não é favor que vocês estão fazendo. Tratem melhor as pessoas, os clientes, que só deram lucro para vocês até agora. Por 10, 20, 30 anos, vocês se recolheram, vocês tiraram os ônibus do povo. Ao invés de adotar um gesto para ajudar a população, vocês se recolheram, vocês quiseram explorar ainda mais a cidade pedindo dinheiro da prefeitura. Pedindo dinheiro público para manter os seus negócios. Tratem as pessoas com dignidade. Já deu. Já deu. Eu quero ver dono de empresa de ônibus lá, ó. Vai lá no ponto, lá da Américo Brasiliense, da Florencio de Abreu. Vai lá para ouvir o povo, vai lá para ouvir o seu cliente. Dono de loja, dono de restaurante, tá lá, ó, na porta, tá dentro do seu estabelecimento, aferindo a opinião do povo, para saber o que tem que melhorar, o que não tem. Vocês se escondem. Se escondem. Fazendo reuniõezinhas secretas. Chama o povo para participar, quem paga a conta. É uma covardia. E outra, tá caminhando para nova paralisação. Porque não tem negociação. Não tem conversa. Não há negociação com tiranos. Não se negocia com tiranos. Então é de novo essa situação colocada a esse risco. Usaram a pandemia como desculpa ali. Quiseram explorar. Ao invés de ajudarem a cidade, oferecerem alguma contrapartida para a cidade, no momento que a cidade mais precisa, Nando. Não, quiseram explorar a cidade. Queremos dinheiro público. E de uma forma criminosa esse dinheiro, se fosse passado, todo mundo ia responder. Porque esse dinheiro, vocês quiseram que fosse repassado em cima de um argumento falso, que era o transporte de estudantes. Não teve aula, não teve transporte de estudante. Exatamente. Como é que vocês queriam que a cidade pagasse por isso? Tenha paciência. E queriam que os vereadores assinassem embaixo. A prefeitura pelo amor de Deus. Anuência a essa manobra. A prefeitura deu anuência a isso. Deu anuência a essa manobra. Onde tá o juízo? Nenhum, né? Nenhum. Mas parece que é comum agir dessa maneira. Olha o que vocês fizeram com o dinheiro da Covid. Né? Ou vocês acham que tá certo o que vocês fizeram com o dinheiro da Covid? Não é possível, Nando. Gente, precisa oxigenar esse negócio, acabar com esse negócio essas empresas de ônibus em Ribeirão. Só dão trabalho pra cidade, cara.
Oh, pelo amor de Deus, troca. Pega a Anhanguera, pode ser pra lá ou pra cá. Pra qualquer rumo que vocês forem embora, tá bom. Deixa eu dar um conselho aqui. Ninguém me pediu nada, não, mas eu tô oferecendo porque eu sou oferecido. Dá um conselho pro prefeito Duarte Nogueira e pro secretário da Saúde, doutor Sandro Scarpellini. É um conselho, é só uma sugestão. Eu sei que vocês não têm nada a ver com essa história da empresa de ônibus não pagar, não é, o vale, ou não pagar o salário, ou a questão da vacinação. Mas, ó, se eu fosse o senhor, seu prefeito, e o senhor, seu secretário da Saúde, eu daria um jeito de interferir, sabe por quê? Se a categoria fizer greve de 3, 4, 5 dias, uma semana, e cair a utilização dos leitos de UTI, os senhores vão ter que responder legalmente por esse número absurdo que a gente está há mais de mês de 94%, 96%. Porque aí vai ficar comprovado que o principal vetor de contaminação são os ônibus lotados. Não deixa os caras fazer greve não, prefeito. Não deixa não, secretário da Saúde. Aguarda. Porque vai sobrar para vocês de rebarba. Ô, Nando, você já viu a guarda, a fiscalização, a vigilância sanitária da Blitz nos ônibus? Não. Dá Blitz lá nas chácaras, no Cristo em Rei, associações, em praças, e tem que dar mesmo. Tá certo. Só que a culpa não é deles. É porque a prefeitura bloqueia os caras. Blinda o transporte público. Ora, 100 pessoas numa festa e 100 pessoas dentro do ônibus, não é a mesma coisa para gerar aglomeração? Ou não é? Certeza. 100 pessoas num bar e 100 pessoas dentro de um ônibus, é a mesma coisa. Claro. E aí, mas fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. São poucos que cobram, ô Nando. E quando a gente cobra, vai à justiça, tenta, a gente dá de cara com decisões judiciais favoráveis a eles. Só que quem decide lá não tá pegando o ônibus, igual você aí, não tá exposto ao risco. Tá em dorme office, decidindo a vida dos outros, em casa. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Nenhum dos dois, 1 quilo é 1 quilo. Então 100 pessoas no ônibus ou 100 pessoas no boteco, né? É a mesma coisa, você falou certinho, bela comparação. E ó, só para posicionar todo mundo aqui, você tava falando do Sandro Scarpellini, do processo de usar a verba do IPM para outra coisa, da Covid para o IPM. Ontem a assessoria técnica legislativa do Ministério da Saúde aceitou a denúncia. Toca a trombeta aí. Aceitou. É porque ontem a assessoria técnica legislativa do Ministério da Saúde aceitou a pesquisa que nós propusemos, né, junto ao Ministério, para saber com relação a essa verba Covid. Então eu tenho a movimentação aqui ontem às 11h35.